Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Um relâmpago brilhante apareceu no céu e atingiu o solo com seu raio. O cara de cabelos longos disse: Hoje os céus punirão o clã e está é a chance deles. O sujeito ao lado dele, usando uma grande capa azul, disse com um sorriso que já havia reunido pessoas: assim que o castigo celestial caísse sobre eles, tomariam todas as suas posses para si. Enquanto isso, gritos eram ouvidos no quintal, as águas haviam se rompido. Precisamos ir mais rápido. A dama já está dando à luz. Vuzu gritava alto de dor enquanto seus serviçais entregavam seu bebê. Um deles gritou para ela que deveria fazer força. O bebê já estava nascendo. Nesse momento, a criança viu a escuridão e ficou surpresa, perguntando-se onde estava. Lembrou-se de que precisava renascer. Será que realmente estava no útero? Viu uma luz brilhante. Muitos raios iluminavam a área. Percebeu que isso era real. Finalmente renascera. Seu nome é Insha. Era uma vez, ele vivia neste mundo, embora em uma época diferente. Naquele ano, sofreu um acidente e morreu, mas teve outra chance de viver. Estava deitado em uma poça de sangue. Muitas pessoas se aglomeravam ao seu redor, sob guarda-chuvas. O motorista chamou uma ambulância e informou que havia ocorrido um acidente e precisavam de ajuda. As pessoas ao redor diziam o quão jovem ele era, realmente sentiam pena dele. No entanto, ele não se moveu para um mundo paralelo ou para o passado, foi lançado de cabeça no verdadeiro inferno. Alguma garota atrás dele dizia o quão assustadores eram. Talvez ele os mate rapidamente. Como qualquer herói em uma situação semelhante, ele também tinha um sistema. Mas era um sistema. A garota perguntou a ele, com constrangimento, se ele queria sair daquele lugar e voltar ao mundo dos humanos. Então ele precisaria matar todos e ganhar 1 trilhão de pontos. Sangue escorria de seu nariz, e ele disse, fechando os olhos, quão grandes eram eles. Será que ele realmente estava no inferno? Seus pensamentos sempre estavam confusos por causa dela. A senhora Suzu continuou a gritar alto. A garota gritou para sua senhora que estava quase acabando. Ela precisava aguentar um pouco mais. Ele massacrou todos do submundo, desde pequenos diabos até chefes difíceis, e finalmente voltou ao mundo humano. De repente, forças sombrias apareceram acima da casa. E muitos senhores voaram para longe da cama da mulher em trabalho de parto e começaram a cair no chão. Sangue começou a escorrer de suas bocas. A dama perdeu a consciência. Alguém se perguntou o que estava acontecendo. Por que os céus trouxeram sua ira sobre eles? Kinjin levantou sua espada alta e gritou. O clã vive nesta terra desde tempos imemoriais. Eles não se submetem à vontade dos céus. Todos estavam atrás dele. Eles dariam batalha ao firmamento. Os outros guerreiros correram atrás dele e gritaram para frente. Eles dobrariam os céus. Momentos depois, todos começaram a cair no chão de cima e gritar alto. Um raio de luz brilhante atingiu a propriedade diretamente. E naquele momento, Kinjin começou a se arrastar debaixo do cobertor. Todo o quarto brilhava com uma cor brilhante. Ele se levantou com um olhar ameaçador nos olhos de um adulto amaldiçoado. Céus! Ele não esperaria até que matassem sua mãe e todo o clã. Eles atacaram a pessoa errada. Todo o seu corpo brilhava com uma luz azul, e ele se dirigiu para o céu. Quando ele se levantou, perguntou quem está no comando aqui, que saia e aceite. Diante dele estava um homem de cabelos longos e olhos amarelos brilhantes, que, com um olhar ameaçador, perguntou como ele se atreve a olhar para baixo nos céus. Quem ele é? Ele respondeu que não importa quem ele é, e atacaram sua mãe e não o deixaram nascer. O homem ficou muito surpreso e disse, olhando para suas mãos, Isso é o chicote de submissão dos deuses. De onde ele tirou a arma do Senhor Celestial? Nas mãos de Kinjin. Ele respondeu que ele também deu uns tapas em sua mãe com isso, apontando o chicote para o homem, que começou a gritar alto de dor. Em seguida, virou-se e pediu ao dono para salvá-lo. Nesse momento, um raio azul brilhante foi enviado para o corpo dele, perfurando no peito. Ele parou novamente na frente de King Shen e disse como um insignificante mortal se atreve a desafiar os céus. Perguntou-lhe novamente se ele é o Senhor dos 9 céus. Aparentemente, ele é o mais importante aqui. O homem apontou 2 dedos para ele e gritou entre os dentes para que ele morresse. Sua palma brilhava com uma luz intensa e crescia para um tamanho incrível. Kinjin fechou os olhos e disse, pegando uma pequena varinha em suas mãos, truques infantis. Em seguida, ele a balançou e a apontou para o homem, gritando para ele dar o topo da cabeça. Aqui, um raio de luz brilhante perfurou a palma do homem. Ele ficou perplexo e se perguntou se isso era o cajado da ascensão. De onde ele tirou a arma do rei macaco? Em suas mãos, ele segurava uma espada afiada que iluminava toda a área, e atrás dele apareceu a aparência de um monstro aterrorizante. E ele gritou com raiva para o homem que era seu pai. O homem tocou os dedos indicadores um no outro e pensou,
Fechando os olhos, esta pessoa insolente lança uma sombra sobre o poder dos céus. Ele o supera. Ele terá que recorrer a técnicas proibidas. Raios atingiram o chão várias vezes, e Qinjin disse, isso é uma maldição, sua família está lá. Rangeu os dentes de raiva e continuou a pensar, esse monstro não pode derrotá-lo e atacou sua família. Isso não pode ser perdoado. Quem ele seria se alguma terrível criatura celestial pudesse zombar de sua família impunemente? Ele esticou os braços. Após o que muitas faíscas brilhantes foram emitidas de seu corpo, seus olhos se acenderam com uma cor vermelha intensa, e muitos flashes apareceram atrás dele. De repente, ele percebeu que o raio estava desaparecendo e gritou o quão vil ele era, apontou o dedo para o homem e continuou a gritar que não poderia derrotá-lo, começando a atacar sua família. O homem ficou muito surpreso com essas palavras e se perguntou, começando a tossir alto, como isso era possível e como ele conseguia resistir ao castigo celestial. Mas isso não era o fim. Com uma expressão maliciosa no rosto, ele continuou a usar magia, agarrou o peito e continuou a gritar que esse maldito fez algo ao seu corpo. O homem o informou com um sorriso no rosto que colocou os selos dos 9 céus nele. Mesmo que ele tenha nascido, não viveria muito. Isso é o que acontece com aqueles que vão contra a vontade do céu. Ele riu alto e desapareceu. Um momento depois, o raio começou a descer ao chão e gritou que afinal ele escapou. Maldito. Bem, está tudo bem, eles vão se encontrar de novo. Enquanto isso, Sim, que estava no chão, ajoelhou-se com a ajuda de uma espada, respirou fundo. De repente alegria apareceu em seu rosto. Ele ouviu exclamações e se perguntou se era assim que ele nasceu. Seu filho nasceu. O raio se viu em uma nova cama em um pequeno berço. Ele olhou ao redor e se perguntou se era assim que sua nova casa parecia. Ele começou a fazer sons, e o sistema relatou uma nova notificação, um alarme vermelho de nível. Os pontos de saúde do hospedeiro estão criticamente baixos, anel de selagem detectado e funções do sistema desativadas. Deveria abrir uma tabela com características. Qinjin, força de cultivo 0, habilidade 0. A técnica e a energia K estão seladas. Ele reagiu pensando que era uma maldição, o que aquele maldito fez com ele. Bem, pelo menos ele tem muitos pontos de atributo. Ele pediu ao sistema para mostrar quantos pontos ele tinha disponíveis para usar. A mesma garota que ele já tinha visto apareceu ao lado dele e perguntou por que ele estava gritando assim. Assustou ela. Ele a olhou perplexo, e ela disse que ele ainda tinha 1 trilhão de pontos, apenas com um selo sobre eles. Ele gritou de volta como isso aconteceu. Ele vai fazer aquele maldito se ajoelhar por isso. A garota respondeu tocando no nariz dele. Ele está perdendo sangue e sua energia vital está desaparecendo, mas está tudo bem, agora ela vai cuidar dele. Qinjin ficou surpreso e perguntou de novo, mas nada a incomoda. Ele é um bebê, embora não se importe. Ela ficou envergonhada, tirou uma garrafa e perguntou o que ele estava pensando. Ela sugere que ele beba a poção. Embora o sistema esteja em grande parte selado, ele ainda tem acesso ao espaço do sistema e ao item armazenado lá. Ele deveria derrubar isso, e a hemorragia interna vai parar. Ela despejou o líquido em sua boca. Ele gemeu e um momento depois o sistema informou que a perda de sangue havia parado. Ele se acalmou, levantou o dedo e disse que o sistema selecionará uma técnica para ele praticar. Aqui as pessoas vivem pela lei da selva. Apenas os mais fortes sobreviverão. A garota estendeu novamente a mão para o rosto dele e disse que agora ele tem 0 pontos de atributo. Em outras palavras, a cultivação não está disponível para ele. Embora ele tenha algo que não requer pontos, são as pupilas de um déspota. Com a ajuda das pupilas do déspota, ele pode penetrar na própria alma de seu oponente, na forma de uma fera feroz. Penetrando a alma de um inimigo, ele pode destruir sua consciência e depois ganhar controle sobre seu corpo. Nesse momento, Jin correu para o quarto e gritou, Suzu querida, como ela está se sentindo? Ele correu até ela, tocou a cabeça dela, suspirou e disse que ela está bem, apenas perdeu a consciência. Depois, viu um menininho e se perguntou com surpresa se aquele era o filho dele. Qinjin também o olhou surpreso e perguntou de novo se aquele era o pai dele. O pai o pegou nos braços, riu alto em um impulso emocional e disse que ele tem uma aparência. Ele continuou a se alegrar, e a garota se aproximou deles e disse que era uma cena tão doce. Ela gostaria de se alegrar com eles também. É uma pena que o pai dela não vá vê-la. De repente, Jin começou a chorar. Qinjin pensou que parece que os órgãos internos de seu pai estão gravemente danificados. Ele precisa de ajuda de alguma forma. Aquela poção o ajudou instantaneamente, o que significa que é bastante eficaz, mas certamente já se dissolveu em seu corpo. Então ele pode tentar. Ele começou a chorar muito e a gritar alto. Gotas de lágrimas começaram a cair sobre seu corpo, e Sifon perguntou por que ele estava chorando. Filho. De repente, ele ficou surpreso ao se acalmar quase imediatamente. Sorriu.
o pressionou contra si mesmo e disse que estranhamente, suas feridas internas parecem ter sarado. Nesse momento, Ayan correu em sua direção e gritou com uma expressão assustada no rosto. Problemas, irmão. As pessoas dos 4 grandes clãs querem exterminar toda a família deles e tomar suas terras. Essas palavras assustaram Jing, e ele gritou de volta o que ele disse. Quantas vidas esses malditos têm para desafiar o clã? Enquanto isso, os oponentes voaram para o céu, e um deles disse que o fim chegou. Por que eles continuam se agarrando à esperança tola? Eles deveriam se curvar a eles. Muitos membros do clã caíram em seu próprio sangue no chão, alguns ainda tentavam sobreu e ver a batalha. Alguns gritavam que horror, a magia deles era muito forte. Precisamos continuar. Eram Dong Fan e Bing Chan. O rei Fang endireitou os braços e disse com um sorriso no rosto que o clã sofreu inúmeras perdas, e ele próprio está gravemente ferido. Eles não têm mais força para resistir. Shining riu após essas palavras e continuou a falar. Finalmente, as terras ricas e do sul pertencerão a eles hoje. O clã o afogará em seu próprio sangue. Zing balançou sua espada e gritou o destino de seu clã certamente não dependeria de 2 ratos como eles. Ele iluminou toda a área com essa onda e seus oponentes se perguntaram como ele fez isso. Seus rostos mostraram medo e Shining perguntou com um olhar estupefato. Ele não estava gravemente ferido. Como ele conseguiu liberar energia no nível máximo do estágio Overlord que ele tentou? Canalizou sua força, mas de repente gritou que horror, ele nem sequer machucou Zink, que estava segurando seu filho em seus braços. Perguntaram com um olhar ameaçador se eles queriam destruir a família e ele balançou a espada na frente de seus rostos novamente. E esta ação alarmou muitos oponentes. Após o que ele atingiu Shining diretamente no rosto e Jing disse que eles simplesmente não sei. O poder do fã do céu ficou muito cauteloso depois de usar esses poderes e se perguntou gritando bem alto o que ele gritou e percebeu que era uma armadilha. Eles fingiram estar enfraquecidos e os trouxeram até aqui. O herói nunca falha. Sai Sim riu e perguntou se eles se atreveram a caçar sua família e agora acham que ele vai deixá-los fugir. Ele balançou sua espada contra eles e Fang percebeu com horror que ele era muito rápido. Um homem sim finalmente gritou para ele que ele iria simplesmente matá-lo. Após o que sua mão foi cortada e ele gritou alto de dor e caiu no chão em sua poça de Bland. Jing, continuando a segurar o recém-nascido com uma das mãos, pediu que não havia absolutamente ninguém para confiar esta tarefa. Para ele não pode acreditar que eles enviaram um perdedor como ele. Funk estava olhando para ele enquanto deitado no chão disse em voz trêmula ancião. De repente ele começou a gritar ancião, por favor, deixe-o salvá-lo. O sangue fluiu de sua boca e ele gemeu alto de medo e dor. Após o que um raio brilhante de luz apareceu no céu, que surpreendeu o Zin e ele. Me perguntei o que estava acontecendo. O ancião apareceu no céu e disse que idiota ele é. Kinjin também olhou para ele, e me perguntou se ele da seita do dragão e do tigre. Ele é muito mais forte do que seu pai. O ancião apareceu acima dele, disse Ejin. Ele está dando a ele a chance de acabar. Dentes com raiva e falou em um sussurro que ele é muito forte e não é surpreendente que ele pertença à seita forte. De repente, Aen em pé atrás dele estava pasmo de medo e também falou em um sussurro. Ele é muito poderoso, apenas um nível irmão mais fraco. O que eles devem fazer neste momento? Fang Rose do chão segurando sua mão decepada riu e gritou alto com um ar de triunfo, sendo o fim dele está próximo. O ancião é o mais forte do setor do dragão e do tigre, ele pode esmagá-lo com apenas um dedo. Zing respondeu, sua família nunca ofendeu o dragão e o tigre. Por que isso está acontecendo? O ancião apontou 2 dedos para ele que emitiram faíscas brilhantes e disse com um olhar ameaçador, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele deve se ajoelhar. Jin com a criança na mão começou a se sentar no chão e Kinjin se perguntou se ele fez o pai se ajoelhar. Fúria apareceu em seus olhos e ele percebeu que esse monstro deve morrer. Seus olhos brilhavam com uma luz brilhante, sua aparência assustadora apareceu diante do ancião e ele avisou que destruiria sua alma. O ancião revirou os olhos e se perguntou o que estava acontecendo. Alguém tinha entrado em sua mente. Ele estava muito assustado. Um adulto Zong apareceu na frente dele. Perguntou se esse monstro fez o pai dele se ajoelhar. O ancião perguntou novamente, mas quem é ele? Quem apareceu diante dele na cabeça de um monstro enorme e aterrorizante disse que era seu pai. Então deixe-se curvar diante dele. Fã estava com medo pelo ancião e perguntou o que estava acontecendo com ele porque ele estava em silêncio. O ancião olhou para a distância com um olhar louco. Ele estava muito assustado com os gritos de Zin e depois de perceber o que estava acontecendo, sangue escorreu de sua boca e ele disse não, isso é impossível. Kinjin continuou a gritar para ele se ajoelhar diante dele. O ancião se ajoelhou e começou a adorar. Ele gritou alto em horror e Sifão virando-se seu filho olhou para ele interrogativamente. Seu subordinado Fan correu até ele,
Perguntou o perplexo ancião o que ele está fazendo. Ele deve matar Jin. Rapidamente ele começou a gritar com lágrimas nos olhos. Imperador, ele estava muito errado. Ele implora com todo o seu coração para salvar a vida de um idiota. Como ele nunca ousaria pisar novamente na propriedade de sua família. Sim, se perguntou de onde veio o imperador em sua família. Ele ficou louco. Ele mostrou a ele o cartão em suas mãos e disse: Senhor, ele não queria vir aqui. Esta foi uma ordem do reino celestial e ele teve que cumpri-la. Qin ficou surpreso e disse que ele não se importa que tipo de reino ele é, celestial ou terreno. Aqueles que ousaram ofendê-lo devem deixar este mundo. Ele deve morrer. Um momento depois houve um flash brilhante. O ancião gritou alto após o que tudo foi iluminado com raios brilhantes e Fang se perguntou com um olhar perplexo se realmente existe uma pessoa de nível imperador na família. Não, isso é absolutamente impossível. De repente um dos guerreiros apontou seu punho para ele. Passou por ele dizendo que seu mestre morreu. Ele também deve morrer. Zindo olhou para a criança calmamente e disse: Este é o fim. De repente, Qin começou a chorar em seus braços. Sangue escorria de sua boca e ele se perguntava: Filho, o que aconteceu? Ele estava muito assustado e gritou para Ayan chamar rapidamente um médico. Neste momento uma notificação do sistema veio que os pontos de vida do hospedeiro estavam em um nível crítico. Por favor, para o sangramento enquanto ele está vivo. Sim, continuou a gritar de medo. Filho, o que está acontecendo com ele? Ele não vai deixar nada acontecer com ele. O sangue continuou a fluir da boca do Qin e ele pensou: como isso é terrível, ele está constantemente perdendo sangue. A mesma garota apareceu na frente dele e disse apontando sua mão para ele: hospedeiro, há um elixir de sangue infinito na sala do sistema antigo. Hora de curar novamente. Ela lhe deu o elixir com um rosto amigável e ele percebeu que se ele não tivesse o elixir ele já teria morrido. Ele bebeu isso e o sangramento foi interrompido com sucesso. De repente Ji entrou e gritou: Irmão, ele trouxe Dr. Heng Longji e sua neta Zing. Ficou feliz em vê-lo e gritou: Mestre Heng. Ele apontou para o Qin e disse que ele chegou na hora certa. Por favor, deixe-o curar seu filho. Ele está constantemente vomitando sangue. Wong direcionou seus poderes mágicos para o recém-nascido e pediu-lhe para ficar calmo. Ele definitivamente não permitiria que nada de ruim acontecesse ao jovem mestre. De repente ele ficou perplexo com um terrível susto e se perguntou o que estava acontecendo. Como isso poderia acontecer depois de tal reação? Sim, ficou ainda mais assustado e gritou: Mestre Wong, o que está acontecendo com seu filho? Sua vida está em perigo. Ele respondeu com uma expressão calma: Mestre, ele deveria acalmar seu filho. A vida dele está segura. Mas o jovem mestre nasceu com meridianos bloqueados além de uma constituição subdesenvolvida. Essas palavras assustaram muito Jing e ele gritou que seus meridianos estão bloqueados. Wong respondeu: Ying, não há necessidade de se preocupar antecipadamente. Ele se lembra de que há um roteiro em um livro antigo que diz que se o Panacea e o meridiano de Marshall estiverem bloqueados, o sangue do rei pode ser usado para desbloqueá-los. Qin abriu levemente os olhos e pensou que esse velho não é uma pessoa comum. Médicos comuns não sabem sobre os efeitos do sangue real. É uma pena que seu caso seja tão especial que nem o sangue do rei nem o sangue dos deuses possam quebrar o selo dentro deles. Aí começou a gritar: se seu sobrinho não puder cultivar, então eles terão que se divorciar, já que ele não será capaz de cultivar. Eles devem cancelar o casamento. Zon ficou com raiva e disse: enquanto ele estiver aqui ninguém cancelará o casamento. Juan virou-se para ele e disse que sua neta tem 5 anos e se ele não se importar ele a deixará como criada para o jovem mestre. Ele ficou surpreso com essas palavras e disse em resposta: Mestre Wong, isso não é brincadeira de criança. Wong respondeu: Patriarca, ele salvou a vida dele. A gentileza pode ser comparada ao céu. Então Yaya está pronta para seguir o jovem mestre. Ela caiu de joelhos, curvou-se ao chão e disse que está pronta para cuidar do jovem mestre pelo resto de sua vida. Por favor, deixe-a cuidar dele. O patriarca Qin ouviu tudo isso e ficou surpreso com seu embaraço pessoal. Então ele será capaz de tocá-la quando ficar mais velho. Sim, respondeu que a família cuidará bem dela, agradecendo ao patriarca. Juan olhou para o bebê e disse que, a propósito, o jovem mestre acabou de nascer. Ele não deveria receber um nome? Gang disse com um sorriso no rosto que talvez, com a chegada de seu filho, a família se torne mais forte. Pelo menos agora, o reino celestial está impotente. Ele dará a ele o nome de Qin. Ia ficou feliz com isso e disse que Qin é um bom nome. Ela o pegou nos braços, começou a embalá-lo e cantarolar uma música. O caminho pode não ser um caminho, mas um caminho em comum. E o nome pode não ser um nome, mas um nome em comum. Qin ouviu o canto e se perguntou se isso não era uma descrição moral de seu mundo. Como isso se tornou uma música? O canto continuou. Ele fechou os olhos, e naquele momento,
uma aparência ocorreu. Sua forma infantil começou a brilhar com cores vivas. 999.999. Kingin se perguntou se isso era um fluxo de ar dourado e faltava um ponto. A garota do sistema respondeu a ele que ele teve muita sorte em encontrar um leitor natural. Ele perguntou novamente quem é um leitor natural. Ela respondeu que os 9 selos correspondem aos 9 livros celestiais. Para remover o selo, 9 leitores devem ser encontrados, capazes de criar essa energia mística dentro dele. Kingin ficou surpreso e pensou que tudo estava claro. Apenas um leitor natural pode fazê-lo produzir energia que pode quebrar o selo. A esse ritmo, ele levará apenas 18 anos para quebrar o primeiro selo. Deixe-o esperar e um dia ele o destruirá. Muitos flashes de luz brilhante de cores diferentes apareceram no céu. Muitas pessoas na rua notaram esse incidente e apontaram para o céu. Um deles perguntou a todos para olharem lá e disse que a luz divina estava se dirigindo às 4 famílias. Alguém comentou que ouviu dizer que as 4 grandes famílias tinham 4 filhas, então deve haver uma linha de batalha rara. Desta vez, um brilho intenso atingiu uma das casas. O palácio da família Y no leste, família U, família Vou, família Dan do leste. Um homem com um chapéu incomum andava pelo corredor da propriedade e dizia que finalmente chegou a hora de suas 4 famílias ascenderem ao poder. Ele disse, e daí se ele está no auge de sua força como imperador marcial? Alguém perguntou, como ele pode proteger a região sul se seu filho nasceu com um corpo debilitado e sem herança? O cara chamado Guishan respondeu que seu filho tem um corpo debilitado e as jovens de suas 4 famílias são todas veias raras nas artes marciais. Venin também disse que, após 18 anos, seu filho despertará e, portanto, todos podem recusar a cerimônia e humilhar a família. Porque Dealin disse que a região sul é um lugar rico e bonito, mas sua família não merece isso. Estas palavras o enfureceram e ele disse que 18 anos são suficientes para criar forças de elite. A família não terá força para resistir a eles. 18 anos depois, um pássaro dourado brilhante voou para o céu e uma garota sentou-se sob uma majestosa árvore de carvalho com um cara em seu colo. Eram Yaya e Kinga adultos. Kingin disse que quase morreu da arma letal. Estas palavras a alarmaram e ela perguntou novamente onde está a arma letal. Ele apontou o dedo para ela e disse, aqui. Ela ficou muito constrangida com seu toque, após o que ela se levantou e disse que o jovem mestre a assustou novamente. Se ele brinca assim de novo, ela não cantará mais para ele. Ele a acariciou na cabeça e perguntou como ele poderia brincar com ela. Ela será sua primeira mulher e ele não se importará se morrer na cama com ela. Ela o olhou com lágrimas nos olhos e perguntou novamente se isso era verdade. Ele respondeu tocando seu rosto e olhando profundamente nos olhos dela. Claro que é verdade. Kingin sempre é responsável por suas palavras. Yaya respondeu que ela é apenas uma serva e não é digna de um jovem mestre. Ele respondeu que ela é estúpida. Quem disse a ela que ela era uma empregada? Ela é sua futura primeira esposa e ela quem se tornará a mãe de seus filhos mais tarde. Ela o abraçou após estas palavras e ele pensou que Y esteve com ele por 18 anos e todos os dias ela canta baladas para ele do livro celestial. Sua pontuação é de 98 em 1 milhão. Com apenas 98 pontos restantes para quebrar o primeiro selo. Ele teve muito pouco tempo. Ele caminhou até a árvore com olhos vermelhos e apontou sua mão para o lado. Nos últimos 18 anos, além de abetos, willows foram plantados. Um pássaro de fogo brilhante subiu alto acima dele. O pássaro alado dourado chocou. Ele criou um cachorro rosnando, após o qual o cachorro pulou debaixo das moitas. A estrutura deste criatura é semelhante à de um humano. Ela se aproximou dele e disse, mestre, ele descobriu algo. King Shin perguntou novamente, e o que é isso? Ele respondeu, o rei demônio, ressuscitado usando o sangue do rei macaco, foi revelado, e seu pai está indo para o rei demônio para conseguir seu sangue e desbloquear seus meridianos. Ele sorriu pensativo, fechando os olhos. Seu pai é uma pessoa persistente e parece que ele deve ir lá em breve, senão ele terá problemas. Naquele momento, Yaya correu até ele e gritou para frente. Ele a abraçou e disse, Yaya, está um pouco ventoso aqui. Se ele a segurar firmemente, ela não será levada pelo vento. Ela ficou contente de estar em seus braços, em algum lugar na densa floresta. Era um jovem com uma espada afiada em sua mão e muitos guerreiros atrás dele. Um de seus subordinados se aproximou e disse, Patriarca, eles estavam na trilha do rei demônio. Zinho encarou e respondeu com um olhar sério, muito bem.
Atenção todos, eles devem conseguir o sangue do rei para curar seu filho. Naquele momento, apêndices de um tipo desconhecido começaram a se arrastar em sua direção, o que o surpreendeu muito. Um momento depois, esses apêndices o agarraram pelas pernas e também os guerreiros que o cercavam. Ele gritou para os outros: as coisas estão ruins, eles estão presos. O cara da seita da espada do rei Zhang chamado Lu Fang cruzou os braços e disse: Patriarca, ele pode ter recebido informações sobre o rei demônio, mas infelizmente ele permanecerá com ele. Ele continuou a dizer algo, mas neste momento o velho da seita da espada do rei Zhang tentou dar um passo apoiando-se em sua bengala. Neste momento, esse velho, graças aos poderes mágicos, criou esses brotos e o Fan concordou que todos deveriam morrer. Os tentáculos agarraram cada guerreiro tão firmemente que o sangue começou a escorrer de seus corpos. Eles começaram a gritar alto enquanto Qin Jin e Yai estavam abraçados na floresta. Ouviram esse grito alto e ele se perguntou, olhando para a distância com medo, o que estava acontecendo? Quem ousou atacar seu pai? Eles se sentaram em um pássaro enorme e voaram para cima. Ele gritou: macaco, vá em frente. Neste momento, o campo de batalha todo se iluminou em uma cor azul brilhante e o grito continuou a ser ouvido por toda parte. De repente, algo surpreendeu o velho mago e ele parou diante da luz brilhante. Um monstro enorme com presas incrivelmente afiadas apareceu diante dos oponentes da seita da espada do rei Zhang e eles começaram a gritar de medo. Rei macaco rei! O monstro começou a se aproximar deles e destruir o caminho debaixo dele. O ancião voou para o lado após ser atingido pelo monstro e o Fan gritou após ele: ancião! O monstro agarrou sua perna e começou a balançar em direções diferentes. E o Fan gritou alto: o que é isso? Ele ficou em frenesi e não entendeu nada do que precisava fazer. O ancião rangia os dentes de medo e continuava a gritar alto enquanto o monstro o sacudia violentamente em diferentes direções e ele perguntava a esta criatura: por favor, não deixe isso acontecer com ele. Mas o monstro o acertou com toda a sua força no chão e ele gritou alto. Neste momento, várias pessoas se aproximaram do monstro, uma das quais disse: este é o rei demônio. Este monstro é muito forte. O rei demônio apareceu e se ele o matar, ele completará seu exame e se tornará um discípulo da seita da espada. O monstro parou em frente ao cara. Ele começou a tirar sua espada de trás das costas e disse: felizmente ele tinha a espada arco-íris verde de sua família com ele. Ele a puxou e apontou para o monstro gritando alto para este macaco enorme morrer. Ele avançou para a batalha, mas o monstro o socou no rosto e ele voou para o lado com um olhar aterrorizado. O sangue escorria de sua boca e ele largou sua espada durante o voo. Esta espada apareceu bem na frente de Jing, que ficou um tanto assustado com o que aconteceu. O monstro rosnou alto e olhou para o lado. Sim, encarou o enorme macaco e percebeu que chegara a hora. Esta é a chance de conseguir sangue real para seu filho. O monstro pegou a espada humana que permaneceu no chão em sua pata e apontou para o rosto de Jing, que espalhou os braços e ficou perplexo se perguntando, mas ele poderia fazer isso. Neste momento, Qin Jin transmitiu mentalmente as palavras para o macaco para que esta criatura desse seu sangue a seu pai sem hesitação. O monstro acenou com o punho. Jin se perguntou perplexo o que isso estava fazendo. O monstro cortou sua mão e o sangue derramou diretamente no chão. E o subordinado correu para o sangue jorrando com um balde e começou a pegá-lo, dizendo que o patriarca deveria olhar para isso porque o monstro estava dando seu sangue. O balde estava cheio. O monstro recuou sua mão. Jin pensou que este macaco parecia ter enlouquecido. Por que ele daria seu sangue real assim? O monstro se virou e foi mais adiante na floresta. Jing estava feliz e pensou que não importava, desde que o rei estivesse bem. Não importava se a criatura tinha um distúrbio mental ou não. Ele pegou o balde de sangue em suas mãos e vagou enquanto isso. O ancião que estava deitado atrás do bloco de pedra tentava se levantar percebendo que parecia que todos tinham ido embora de repente. Ele viu alguém pernas na frente dele. Qin Jin saiu até ele, que disse com uma expressão arrogante em seu rosto. Ele disse que ele não morreu. Como uma pessoa que pratica a técnica da madeira pode morrer tão facilmente? Ele respondeu a ele: jovem mestre, ele é muito inteligente. O ancião ficou irritado criando luz mágica com suas mãos e gritou com raiva: se ele ousar intimidá-lo, então nesse caso ele simplesmente morrerá. Ji ficou chateado depois dessas palavras e gritou astutamente para o jovem mestre ter cuidado. Qin Jin disse a ele com um olhar ameaçador: tais jogos infantis não funcionarão contra ele. Neste momento, um forte vento soprou. Do uso de poderes mágicos que foram direcionados ao ancião, ele começou a cair nas pedras novamente e gritou alto de dor. Um momento depois, ele já estava deitado com o rosto no chão e um objeto brilhante voou para longe dele, que o Qin Jin pegou em suas mãos e levantando, ele leu a inscrição:
Reino Celestial. Ele se perguntou se essas eram as pessoas do Reino Celestial novamente. Eu disse de trás dele: Jovem mestre, está tarde. Ela sugere voltar para casa. Sorriu e disse em resposta que ela está realmente certa. Seu pai deve estar procurando por ele em todos os lugares. Quanto ao assunto do templo celestial, eles vão considerar quando tiverem tempo. Depois de algum tempo, a equipe voltou para casa e o pai começou a derramar sangue em um copo com esperança e pediu ao seu irmão para encontrar seu filho antes que o sangue esfriasse. No mesmo momento, o rei Xin entrou na sala com um sorriso e perguntou ao seu pai o que ele queria. Ayan riu e disse que hoje seu pai iria ajudá-lo a desbloquear os meridianos. Xin entregou-lhe um copo de sangue e disse para vir. Seu filho, uma vez que ele beba este sangue real, ele se tornará um poderoso cultivador. Família e Qingin andaram até Zing e disseram ao pai que isso pode não funcionar. O pai respondeu se funciona ou não. Ainda precisamos verificar, talvez funcione. Ele disse de volta. Está bem, ele vai beber. Mas ele e o resto da família também têm que fazer isso. Zing perguntou novamente a ele seriamente. Ele respondeu com um sorriso no rosto. Sim, pai. Jing pediu a Tan para chamar todos os outros. Ele gritou de volta. Está bem, ele vai chamar todos imediatamente. Qingin pensou que ele não precisava de sangue real, mas sua família precisaria. Deixe-os beber e se tornarem mais fortes. Meia hora depois, o pai da família pegou um copo de sangue e ofereceu para beber pelo futuro de sua família. Então deixe-os levantar seus copos e beber para seu filho. O resto dos caras na sala levantaram os copos de sangue e disseram que fariam isso pelo jovem mestre. Qingin pegou a bola mágica em suas mãos e a jogou no sangue pensando que depois da última batalha, a cultivação de seu pai havia enfraquecido. Ele aproveitaria essa oportunidade para ajudá-lo. Depois de adicionar a bola mágica e dissolvê-la no sangue, ele deu o copo para o seu pai e disse que ele derramou isso para ele. Ele pode beber deste copo e ele vai beber do seu. Zong sorriu e disse em resposta: Filho, ele é tão atencioso. Está bem, ele vai beber todo o copo até o fim. Ele pegou o copo de onde uma luz brilhante já começara a emanar e o bebeu quase completamente. O rei SH olhou para ele e pensou julgando pela sua respiração. A habilidade logo aparecerá. Zin limpou o sangue de seus lábios e olhou para a distância surpreso. Após o que faíscas brilhantes começaram a aparecer ao redor de seu corpo e ele ficou perplexo com medo e se perguntou o que era isso. Ele estava muito feliz e estendeu suas mãos dizendo que ele tinha uma sensação tão leve e era muito surpreendente. Um brilho forte iluminou o céu e toda a propriedade de sua família. Houve uma quebra para o nível de Deus da Guerra. O mesmo homem com um chapéu incomum na cabeça olhou pensativamente para fora da janela e perguntou: isso é estranho, mas foi realmente alguém da família que alcançou o nível de Deus da Guerra. Ele continuou a observar a luz brilhante no céu, assim como todos os guerreiros ao redor. Naquele momento, um dos subordinados começou a gritar: relatório! Relatório do patriarca. Ele correu para Jing, caiu a seus pés e disse que 4 famílias estavam entrando na cidade e já estavam na entrada leste. Zin respondeu que o dia da cerimônia de despertar de seu filho está se aproximando. Eles vieram rápido demais. Qingin segurou a mão de Aya e pediu-lhe para vir com ele. Ela se virou para ele e perguntou para onde estavam indo. Ele respondeu com um sorriso no rosto que estavam indo em direção à entrada leste. Ela correu atrás dele e perguntou perplexo o que eles fariam lá. Ele respondeu que eles só iriam ver o que aconteceria lá. Eles saíram para a logia e olharam para o pátio onde muitos guerreiros estavam reunidos. Um deles gritou: pessoas, por que ninguém está os recebendo? Uma carruagem e vários cavaleiros se aproximaram do portão. As pessoas ao redor conversavam casualmente e continuavam com seus negócios. O cavaleiro continuou a gritar com raiva: que impudência de não os receberem! Quando ele voltar para o imperador, ele ordenará a destruição de toda a sua família. Um homem com muita madeira amarrada nas costas passou por ele, mas de repente puxou a mão em sua direção e gritou que ele era apenas um monstro. Ele tinha permissão para chamar o senhor da cidade pelo nome. O cavaleiro ficou com raiva e puxou bruscamente sua lança apontando-a diretamente para o rosto do homem e ele gritou para ele morrer. Mas naquele momento a pedra mágica foi derrubada em sua lança. O homem ficou perplexo com medo e a lança noturna voou de suas mãos e subiu. Todo este foi feito pelas mãos de Qingin, que tinha muitas dessas pedras mágicas. Ele se aproximou e ajudou o homem a se levantar. Eles foram capazes de protegê-lo. Qingin parou em frente ao cavaleiro e disse a ele: que aberração! Como ele se atreve a interferir com ele? Qingin perguntou zombeteiramente o que era. Se ele queria lutar, então ele deveria enfrentar um oponente digno. O cavaleiro rangeu os dentes de raiva e começou a gritar: que aberração!
ele está praticamente morto já. Ele puxou suas mãos em sua direção. Yaya ficou assustada quando viu isso e gritou alto para que ele tivesse cuidado. Jovem mestre Kinjin, por sua vez, novamente lançou pedras mágicas e uma dessas pedras foi para o estômago do cavaleiro, perfurando, e ele gritou de dor e caiu no chão sendo derrotado por completo. Zin levantou o pé para chutá-lo e perguntou qual era a dele. O que ele faria com sua família? O homem ficou atordoado com o pé se aproximando de seu rosto. Kinjin disse a ele com raiva: este golpe é uma punição por todas as suas palavras sobre família. E ele o atingiu completamente e à noite caiu em um estado inconsciente. Naquele momento, a garota saiu da carruagem com suas amigas e disse gritando alto com insatisfação: cara, ela estava vestida muito bem assim como as garotas ao redor de famílias diferentes, como a família e a garota chamada Jin Jinli. Você da família Lai e Van da família Vo. O nome da garota é Dong Fangping de uma família oriental. Ping disse com um olhar irritado: a família é tão inculta. Eles não sabem que as princesas estão aqui. Eles devem ordenar que todos os membros da família cumprimentem elas. Caso contrário, o Izin será removido de seu cargo. Yayo saiu para o alfinete e perguntou que tipo de princesas eles sequer conhecem. Onde estão? P gritou de volta: quem é o idiota que decidiu falar com ela? Neste momento um dos cavaleiros se aproximou de Yayo e sorriu para ela. Isso alarmou Kinjin e ele pensou: como ele se atreve a fazer isso? Depois disso ele usou o feitiço para dominar as pessoas e o cavaleiro caiu no chão e começou a tossir sangue. Pin estava muito assustado e olhou para ele questionando. Após o que ela começou a gritar como terrível. O que foi isso? Kinjin perguntou ironicamente. São todas suas noivas, certo? Como todas são bonitas. Que belas garotas, é maravilhoso. Pin perguntou a ele novamente gritando alto: quem é ele? Tinkerbell também fez a pergunta: quem é ele, camarada? Ele sorriu e gritou: deixe-os ouvi-lo, ele é o Kinjin da família, ele será seu noivo no futuro e a valorizará muito. Pin ficou zangado e gritou: como ele se atreve a falar com a princesa assim? Os guardas devem matá-lo. Muitos cavaleiros pegaram suas espadas ao mesmo tempo e gritaram sim. Kinjin riu e disse calmamente, fechando os olhos, que ele adorava essa parte da cena. Yaya, que estava de pé atrás dele, gritou alarmada: jovem mestre, eles querem matá-lo porque ele está apenas parado lá. Ele respondeu: a princesa é um pouco arrogante. Ele não vai se apressar. Ele segurou as mãos dela colocando-as atrás das costas e disse: se ela é uma garota, atravessa então. Mas ele não disse nada e ela começou a gemer e dizer sim mestre. Ele terminou a frase em seus pensamentos que neste caso ele iria espancá-la. De repente ela ficou perplexa e começou a gritar novamente para os cavaleiros com irritação para que eles o matassem mais rápido. O cavaleiro se apressou com uma espada e gritou: mate-o. Teia estava com medo por ele e gritou para avisá-lo: o jovem mestre. De repente Reng saiu para ele, se juntou ao confronto e disse: parem com isso. Ele parou entre os cavaleiros e Kinjin, fazendo os cavaleiros recuarem. Ele olhou para eles e disse: senhoras e senhores, eles atacaram o jovem mestre da família em sua casa. Isso é tão descarado. Quem perguntou ainda furioso quem é ele e por que ele não estava ajoelhado na frente dela. Ele respondeu: se não fosse pelo fato de ela ser a noiva de Kinda, ele teria dado 2 tapas nela. Ela respondeu com insatisfação: tio Jan, quando voltarem para a capital ela pedirá ao pai dela para enviar tropas para destruir este lugar. Neste momento tio Jan saiu da carruagem, sorriu e disse que a princesa é jovem, então ele espera que eles entendam se ela os ofendeu com suas palavras. An respondeu: claro que ele entende, ela será sua noiva. Então como ele não pode entender isso, ela começou a gritar em um acesso emocional que ela não queria ser a noiva desse cara. An disse a ela ameaçadoramente que se ela dissesse a palavra cara novamente ela estaria acabada. Depois de tal ameaça ela começou a gritar várias vezes cara. Ela disse cara, e o que ele fará com ela? Naquele momento ele balançou a mão e a acertou na bochecha com força. Incrível! Ela recuou e Kinjin ficou surpreso e aí cobriu a boca devido à súbita do que estava acontecendo e ambos ficaram em silêncio e assistiram às ações adicionais. An disse a ela para calar a boca. Ela por sua vez virou as costas para ele com um sentimento de humilhação e lágrimas apareceram em seus olhos. Sua bochecha estava inchada. Ela se virou para ele e disse: quando seu pai descobrir sobre isso ele estará acabado. Depois dessas palavras houve um grito novamente: os guardas precisam matar. Ele bateu em sua mestra. Os guardas olharam para o Jan de pé atrás deles perplexos e hesitantes. Ele olhou para An ameaçadoramente e perguntou como ele se atreve a bater na princesa. Ele respondeu que se ele insultasse o jovem mestre ele sofreria um destino pior do que um tapa. Jan se perguntou se ele não nasceu com um corpo emaciado. A única maneira de descobrir é esperar até que ele acorde, e mesmo que ele tenha nascido com um corpo esgotado não é para ele contar sobre isso. Jang ficou irritado. Depois disso ele virou bruscamente, se afastou, caminhou em direção à carruagem e informou os outros que estavam saindo. Ping se virou para ele e perguntou: tio Jan, por que eles estão indo embora? Ele disse a ela em resposta que ela não precisava se preocupar com isso. Primeiro ele
esperariam pela cerimônia de despertar, eles pagarão pelo que fizeram. Eles entraram na carruagem e partiram. Os que estavam ao redor olharam para eles. Alguém até gritou que ele era patético. Kinjin olhou para longe e pensou, com um sorriso, esta garota é rude, arrogante e dominadora. Se você treiná-la um pouco, ela se tornará perfeita. O vai é como um grande iceberg com um personagem complexo, e sobre os dois últimos um tem seios grandes e o outro é chato. Eles são todos bons. Após algum tempo, Jan sentou-se em sua cadeira e disse, como eles se atrevem a levantar a mão para a princesa? A família exagerou completamente. Ele gostaria de ver quais terríveis habilidades este cara despertaria. Então ele dobrou as mãos e falou. Enquanto caminhava pela porta leste, ele viu que seus meridianos estavam bloqueados. Como algo pode despertar nele? Afinal simplesmente tomou o chá e saiu. Jan virou-se para deitar e perguntou o que ele achava disso. Claro, ele pensa o mesmo. Jan levantou-se, passou por eles e disse, sim, se o renascimento falhar, eles terão o direito de recusar o casamento. Quando isso acontecer, eles verão em renunciar ao seu posto. Venom sorriu e disse que seu filho já está andando pela cidade. Eles podem aproveitar essa oportunidade e matar Kinga. De repente, um homem entrou em seu quarto e fez uma pergunta. Eles viram a princesa Dongfang, Jinjin e Yana. Jan perguntou novamente se eles desapareceram. O homem se perguntou se talvez a família tenha feito isso. Jan disse que não acha que seja o caso. Este é o território deles e sua família não tem motivo para agir assim. Então, para onde todos foram? Para a região leste do domínio da família. Jogando Kinjin em suas mãos, ele se reclinou em uma chaise longa e Ai estava ao lado dele e pronunciou as palavras da balada. O caminho pode não ser um caminho, mas um caminho em comum. E o nome pode não ser um nome, mas um nome em comum. O nome, o começo do céu e da terra, e o nomeado mãe de tudo que existe. O sistema relata menos um ponto. O primeiro selo com apenas 98 pontos restantes logo será desbloqueado. Ele se virou para Yai e disse que ela fez um bom trabalho. Ela respondeu, jovem mestre, ele ainda está rindo. Amanhã é dia de despertar. O que ele fará? Eles vão recusar o casamento se sua cultivação não despertar. Ele perguntou a ela novamente o que eles podem fazer. Ela respondeu, olhando tristemente para longe, que não sabia. Ele a abraçou e disse, e eles podem se casar. Ela olhou nos olhos dele com constrangimento e perguntou novamente o que ele disse. Ele continuou a dizer, abraçando-a mais e mais, que eles também teriam um filho. Ela respondeu a ele, jovem mestre, ele é tão irritante. Nesse momento, um subordinado entrou em seu quarto, curvou-se e disse que alguém queria vê-lo. Ele perguntou novamente quem era. O servo respondeu que perdoasse, mas ele não podia ver o rosto dela. Ele respondeu ok, ele estará lá fora agora. Yaya disse a ele, jovem mestre, ela quer ir com ele. Ele respondeu que ela ficaria aqui. Ele precisava que ela descansasse e cantasse uma balada para ele quando ele voltasse. Ela respondeu, ok, e um momento depois ele saiu para a rua, onde uma garota com um longo manto e cabelos loiros estava esperando por ele. Era Pin, que imediatamente tirou o capuz e ele a olhou surpreso. Depois perguntou se ela era sua esposa. Ela decidiu visitá-lo. Ela o olhou com um olhar profundo e disse, e Kinjin? Ela veio pedir desculpas pelo incidente que aconteceu durante o dia. Esta noite, ela percebeu que, como estavam noivos, era o destino. Ele a abraçou e ela continuou a falar. As outras irmãs também entenderam. Então mais tarde ela o deixaria convidá-las para vir e conhecê-las. Ele ficou surpreso com essa proposta e perguntou novamente onde elas estavam. Ela respondeu que estavam nas montanhas. Ela encostou a cabeça no peito dele e disse com constrangimento que, se ele estivesse pronto para fazer as pazes com elas, então ela o levaria até lá. Ele a olhou com um sorriso no rosto e disse ok. Ele ouve a esposa dele. Eles continuaram a ficar em um abraço e ele perguntou então talvez eles vão logo. Ela respondeu que sim. Depois de algum tempo, eles já estavam nas montanhas nevadas e Jinjin os notou e disse finalmente eles vieram. Eles estavam ansiosos por isso. Ele sorriu e ficou entre elas. Depois disse que podiam se aproximar dele e não ficar envergonhadas. Todos começaram a abraçá-lo. Yana o chamou de uma pessoa querida. Ele ficou na beira e ficou feliz que suas esposas estavam tão animadas hoje. Ele não pôde resistir a essas palavras, o que enfureceu muito Pin. Ela ficou perplexa. Depois começou a gritar alto que ele era um cara e deveria queimar no inferno. Ela começou a empurrá-lo para longe dela. Ele começou a cair com uma expressão surpresa no rosto e voou pelo penhasco gritando alto de medo. Ela olhou para ele e se perguntou se esse cara realmente pensava que as princesas o amariam. A princesa nunca vai se casar com ele. Agora ele é um homem morto. Tinkerbell fez a pergunta. Irmã, eles fizeram a coisa certa. Ela disse a ela sem hesitar. É claro que fizeram tudo certo. Ele está morto e agora não vão se casar com ele. Tinkerbell olhou para baixo e disse com medo. É muito alto aqui em cima. Deveria ter caído. Depois de algum tempo, um dia claro chegou.
Os raios brilhantes do sol eram visíveis através da vegetação na floresta. Qin estava deitado nas moitas e pensou que suas esposas são tão chatas, porque elas tinham que matá-lo. Ele terá que ensiná-las quando voltar. Ele se levantou, mas de repente ouviu algo errado do outro lado da árvore. Descobriu que era seu cão. A criatura falou enquanto ele se ajoelhava. Mestre, ele estudou um grupo de mercenários para matar a família. Ele fez a pergunta: então quantos são eles? Isso respondeu que são 438 e estão esperando por uma ordem para matar sua família. Qin respondeu que então é hora de começar. O cachorro respondeu que tudo estava claro. Enquanto isso, ele ouviu alguém gritar: jovem mestre, onde ele está? Ele se virou e disse que era a voz de Yaya. Ele não pode acreditar que ela encontrou o caminho até aqui. Ela parou não muito longe dele, sentou-se de joelhos e disse com lágrimas nos olhos: jovem mestre, onde ele estava? Ela procurou por ele em todos os lugares. É culpa dela. Ela deveria ter ido com ele. Ele deu um passo em direção a ela e disse com ternura: como ela é boba. Por que está chorando, afinal ele não morreu? Ela abriu os braços e disse: jovem mestre. Depois disso, ela se levantou e se jogou em seus braços, dizendo: jovem mestre, é tão bom que ele está bem. Um pássaro de asas douradas voou sobre eles novamente. Qin disse a ela: ok, eles têm que ir para a cerimônia. Logo começará o discurso. Ela nunca o deixará em paz novamente. Depois de algum tempo, muitas pessoas se reuniram na praça. Jan se virou para Ping e perguntou à princesa onde ela estava à noite. A família não a intimidava? Ela respondeu: não, está tudo bem. Ela estava andando com suas irmãs. Ele disse de volta que é bom neste momento. Jan e Yan saíram para as pessoas que disseram ao outro irmão e Qin desapareceu ontem à noite. Ele enviou pessoas para encontrá-lo. Mas até agora a busca tem sido sem sucesso. Zing ficou surpreso com isso e perguntou novamente o que eles realmente estão fazendo. Eles deveriam procurar melhor, porque se algo acontecer com seu filho, eles não irão embora. Muitas pessoas sentaram em cadeiras e esperaram pela cerimônia. Tim sentou na primeira fila com um sorriso e pensou que o show em breve começaria e então eles viriam como tudo terminaria em breve para sua família. Um dos caras gritou perguntando ao patriarcado por que a cerimônia de despertar não está começando. Já passou da hora. O outro cara riu alto e disse que achava que alguém estava com muito medo de vir para o renascimento. Ele concordou com ele e disse que é uma vergonha vir para a cerimônia de despertar com meridianos bloqueados. Ele também não teria vindo. Todos os começaram a rir e discutir. Não há necessidade de perder tempo se eles têm medo de se envergonharem. Alguns deles esperavam ver o quão inútil ele era, mas nem mesmo pensavam que ele simplesmente não viria. Outro cara perguntou como tal sujeito pode ser digno de uma princesa e das garotas de suas famílias porque elas não saem do casamento antes que seja tarde demais. O patriarcado. Muitas pessoas apenas riram dele. Sim. Ficou irritado e gritou como eles ousam zombar de seu filho em público. Eles estão procurando a morte neste momento. Qin apareceu entre eles e gritou que ele já estava aqui. Ele passou por uma multidão de pessoas que ficaram surpresas. Ele é o jovem mestre da família. Ele parece indigno de princesas. Que tipo de sujeito é este? Pin ficou muito surpreso e se perguntou: ele não morreu. Isso é simplesmente impossível. Ele caiu de uma altura tão grande. Como ele foi capaz de sobreviver? Tinkerbell sorriu e disse que foi até impressionante. Jan o viu e se perguntou se ele estava aqui. Eles ainda têm motivo para deixar o casamento porque seu corpo exausto não será capaz de despertar. Zindo puxou suas mãos em direção a ele e disse: filho, ele assustou seu pai. Qin respondeu que ele não deveria se preocupar com isso. Pai, ele estava em seu próprio território. Ele estava apenas passeando. O pai riu e disse que isso é bom. Isso é muito bom. Pin se perguntou por que ele mentiu para seu pai. Ela observou suas ações com perplexidade, mas naquele momento Jane se levantou e se aproximou dele com seu subordinado, virando-se para o patriarcado e dizendo: desde que o jovem mestre está aqui, a cerimônia pode começar. O jovem mestre da família deve ser capaz de despertar sua força, certo? Um dos caras sob seu comando sorriu pensando que ele provavelmente seria mais forte do que os membros de sua família. Qin sugeriu que seu pai começasse. Eles começaram a subir a estrutura especial e ele disse a ele: tudo bem, mas ele não deveria desesperar, mesmo que ele não conseguisse despertar seus meridianos. Nas artes marciais, há muitas maneiras de aprender artes marciais. Sempre é possível encontrar uma que se adapte a você. Qin respondeu: tudo bem, pai. Eles o seguiram e ele pediu a ela para cantar a balada novamente, tocando a estrutura de pedra. Ela respondeu: tudo bem, jovem mestre. Ela começou a cantar: o caminho pode não ser um caminho, mas um caminho em comum, e o nome pode não ser um nome, mas um nome em comum. Naquele momento, o sistema relatou que ele tinha 0 de 1 milhão de pontos. Tudo brilhava intensamente e o selo foi desbloqueado. 18 anos de sangue fluíram de seu dedo e ele disse com um olhar ameaçador:
Droga, os céus não serão mais capazes de selá-lo. E seu sangue caiu no chão e raios brilhantes atingiram o céu. Ele se perguntou se eles queriam matá-lo. Que pena, mas eles não têm mais essa chance. Ele chamou o sistema e ele apareceu na frente dele e fez a pergunta. Quantos pontos de atributo foram desbloqueados quando o primeiro selo foi quebrado? O NPC respondeu. Bilhão. Ele franziu a testa e perguntou. O quê? Mas isso não é suficiente. Deixe o sistema adicionar isso à sua saúde. O NPC respondeu. Ah, bem, ele gosta de dominação e ordens. A janela do sistema relata que a saúde está começando a aumentar. Um flash de luz brilhante apareceu ao redor do corpo de Kingan e a janela do sistema notificou que o anfitrião de Kingan tinha meridianos marciais desconhecidos. Saúde, 100 milhões e 100. Habilidade para dominar pessoas. Mais atributos para desbloquear. Kinjin endireitou os braços e disse com uma expressão satisfeita. Isso é simplesmente maravilhoso. Ele é invencível e ninguém aqui é seu oponente. O pilar de pedra brilhou em azul brilhante. Ele ficou com um sorriso e perguntou. Os céus querem matá-lo? O sistema estava girando ao redor dele e naquele momento houve um flash de luz brilhante no topo do pilar, que iluminou toda a área. E ele olhou para isso com um olhar ameaçador e pensou. Essa força não é um castigo celestial ou algo assim. Mas o que é isso? Isso tem algo a ver com seu sangue? Uma gota de seu sangue começou a pingar do topo da estrutura, iluminando-se em uma cor brilhante. Ele se virou para o sistema e perguntou novamente. Você vê o que está acontecendo? O sistema perguntou a ele novamente. Vê o quê? Seu nível de artes marciais. Uma inscrição apareceu no pilar. O primeiro nível de artes marciais. Alguém da multidão começou a gritar e rir. Esse é o primeiro nível de artes marciais? Ele nunca tinha visto um nível tão terrível de artes marciais em sua vida. Que engraçado isso é. Esse cara merece esse nível de artes marciais. Até os cachorros da família desse cara estão em um nível mais alto. O outro riu e disse. Agora que a família perdeu seu poder, qualquer um pode derrotá-los. Jean olhou para longe e pensou. Mas ele não poderia estar enganado. Isso é simplesmente impossível. Seu corpo está exausto. Então como ele poderia despertar o primeiro nível de artes marciais? Ion disse. Existem 9 classes de artes marciais. A classe mais forte é a 9. A disse além disso. Esse idiota de primeiro nível nem tem força para lamber seus pés. Kim franzia a testa e disse. Cara continua sendo cara. Ele achava que seria o marido delas. Isso só aconteceria em seus sonhos molhados. Kinjin olhou para a distância e pensou que isso era estranho. Ele só desbloqueou o primeiro selo e os outros 8 selos bloquearam todos os seus talentos. É bastante lógico que o nível normal de artes marciais não possa ser despertado. Ele se virou para o sistema e disse que precisava olhar para o painel de propriedades novamente. Isso respondeu bem. Ok, a síntese de energia está completa. Anfitrião em Kinjin. Caldeirão de artes marciais da vida. Nota 1 dos 9 caldeirões. Saúde, 100 milhões e 100. Habilidade. Pupilas de um déspota. Outros atributos serão bloqueados. Isso o surpreendeu e ele se perguntou. Um caldeirão extra de vida. Mas o primeiro nível de artes marciais. Ele se virou para o sistema e perguntou o que isso significava. Ido respondeu que não sabia ao certo, mas presumia que tinha algo a ver com seu novo corpo. Muitas pessoas começaram a gritar com ele. O cara da família. Ele deveria descer e não se expor ao ridículo. Como um cara desses pode querer se casar com até uma princesa? Que vergonha! Ele ficou irritado, pulou e perguntou. Como ousam intimidar seu sobrinho? Eles querem morrer? Ele tem o 9º nível de artes marciais e é um imperador marcial. As pessoas pausaram e um cara disse. O primeiro nível é humilhante demais. Eles deveriam desistir do casamento. Outro cara se virou para Ian e perguntou. O que ele quer fazer? Como você não pode rir de um cara de primeiro nível desses? Jean também brilhou com uma luz brilhante. Ele é equivalente a Ian, já que ele tem o 9º nível de artes marciais e também é um imperador marcial. Ele franziu a testa e disse que sim, eles deveriam cancelar o casamento. Ele pediu novamente uma saída do casamento. Isso é tão atrevido que suas forças colidiram e o Chan voou para o lado direito para os caras que Zin falou enquanto apontava a mão para eles. Mesmo que ele não pudesse cultivar, eles não desistiriam. No casamento, Kinjin voltou-se para o pai. Mas naquele momento Jean tocou seu peito e disse que tipo de atrevimento é. Isso ele quer começar uma guerra familiar. Ele olhou para ele com um olhar ameaçador e perguntou novamente se ele estava realmente. Ameaçou ameaçá-lo com guerra. Ele realmente acha que tem medo dele. Onde estão os guardas da família e os cavaleiros? Gritaram aqui. Eles se encontraram diretamente na frente de Jean, que ficou atordoado de surpresa e perdido em pensamento. 8 pessoas com o posto de imperador da guerra.
39 guerreiros de guerra e 70 reis da guerra. Isso não pode ser verdade. Ele claramente reverenciava. Os membros mais fortes da família neste momento Qingin observaram tudo o que estava acontecendo e raciocinaram com todo o clã. Membros beberam o sangue do rei e seu cultivo melhorou significativamente. Alguns planos nem conseguem se igualar a esse tipo de poder, então não posso assustá-los. Qingin virou-se para seu pai e pediu-lhe que deixasse os jovens resolverem tudo o que ele administrava. Até Yaya, que disse a ele com lágrimas nos olhos para ter cuidado, ele respondeu bem. Depois disso ele se virou para todas as garotas, e disse: senhoras, ele também é uma pessoa razoável, se eles puderem matá-lo desta vez, que assim seja, o casamento dele será antigo. As meninas olharam para ele interrogativamente e perguntaram o que ele estava dizendo. Ele enlouqueceu. Um único alfinete ficou em silêncio e olhou para ele pensativamente. Theo agarrou sua mão e perguntou ao jovem mestre o que ele estava dizendo. Eles estão todos em níveis elevados, mas ele só no começo, ele não vai conseguir lutar contra eles. Pin ficou muito bravo e disse entre os dentes: cara, ele perguntou. Para isso ela vai matá-lo. Ela puxou uma espada, balançou-a e apontou a ponta afiada para o rosto dele e pediu-lhe que dissesse adeus à vida dele. Neste momento Qingin não reagiu de forma alguma às exclamações dela e olhou para ela. Sem emoção, ela, por sua vez, enfiou a espada na testa dele, fazendo com que o sangue derramasse. Sing ficou muito assustado e gritou. Para ele de longe, o filho An ficou igualmente atordoado e também gritou que Ingan Yai estava estupefato e gritou. O jovem mestre Qin, perplexo, removeu a espada de seu rosto, onde havia um ferimento grave. Havia se formado e o sistema informou que ele tinha menos 1000 pontos. Ele disse calmamente: pai Tio e Yaya, eles não têm que se preocupar porque está tudo bem. Um momento depois sua ferida cicatrizou e ele disse olhando para o broche de sua querida esposa. Estava muito fraco. Deixe-a tentar novamente. Ela abriu a boca surpresa e se perguntou como isso é possível. Ele olhou para ela ameaçadoramente e perguntou novamente se ela realmente não conseguia se decidir. Ele se ofereceu para ajudá-la naquele momento. Ele agarrou a mão dela e forçou-a a cravar a espada em seu peito. Ele olhou nos olhos dela assim como ela fez nos dele, e eles não conseguiam tirar os olhos um do outro. Depois disso Qingin disse que ainda está fraco. Ela deveria se esforçar mais. Ele sorriu e notou que ela cheirava muito gostoso. As pessoas ao redor estavam fora de si com falta de compreensão do que estava acontecendo e me perguntei o que era. Ele é um fantasma e não é real. Talvez isso seja uma ilusão. Qingin tocou parte íntima do corpo de Ping e ela rapidamente pulou para longe dele e puxou sua espada gritando para ele: esse canalha dela. Ele sorriu de volta para ela e ela apontou o dedo para ele e disse que se ele se aproximasse dela novamente ela, com certeza vou matá-lo. Ele sorriu e perguntou novamente: então ela ainda quer matá-lo? Ela não pode fazer isso sozinha, mas eles podem. Façam isso juntos. Com isso ele quis dizer que todas as outras garotas que você estava no centro olharam para ele com um olhar ameaçador e disseram que ele pediu isso. Ela se levantou de repente, balançou a espada e gritou para ele morrer. Naquele momento ela pensou: que horror. Ele fez isso de propósito. Ele não vai conseguir resistir à técnica dela. Esse cara com certeza vai morrer. E no momento durante o ataque, muitos raios de luz se formaram ao redor do corpo de Qingdan e o sistema o informou repetidamente que ele tinha menos 1000 pontos. Ele ficou encantado e perguntou à esposa se ela queria fazer cócegas nele. Não dói nada. Ela ficou ainda mais irritada e gritou que ele era um canalha. Ela faria de novo. Ele concordou com essa intenção e disse que gostava deles. Rostos irritados, ela enfiou a espada em seu estômago com uma velocidade incrível e ele novamente desenvolveu menos 25.000 pontos que ele. Agarrou-a pela cintura. Ela ficou surpresa e perguntou o que ele estava fazendo. Ele a trouxe para mais perto dele. Lágrimas apareceu nos olhos dela e ele disse que só queria abraçá-la. Ele colocou as mãos no peito dela e disse: agora, essas mãos estão no lugar certo. Ela ficou muito infeliz e pasma com tanta falta de educação que aqueles ao seu redor reagiram com surpresa e me perguntei se ele tinha morrido. É incrível que esse perdedor não morra. Talvez haja um grande poder atrás dele. Xian, entretanto, virou-se para Deus e perguntou-se o que estava acontecendo aqui. Ean virou-se para seu irmão e perguntou-se. Qingin despertou algo que é muito poderoso e ficou muito feliz por ele e disse com olhos amorosos: jovem mestre, isso é muito impressionante. Ua também pulou para longe dele e pediu para ele tirar as mãos sujas dela. Ela não iria se casar com ele não. Não importa o que ele se voltasse para ela como para uma garota querida em sua alma e perguntasse por que ela queria desistir do casamento. Ela tem medo que não há futuro com ele. Ela respondeu
respondeu. Ele tinha 4 anos quando entrou no BRI administrado pela família que ele abusou dos mais velhos. Então ele realmente acha que podem ter um futuro? Ele perguntou com os braços esticados. Ela estava investigando o passado dele. Ela respondeu que nunca fez isso porque todo mundo sabe disso. Ele perguntou novamente. Então ela estava investigando ele porque estava interessada nele. Ela gritou de volta com desagrado. Jean apontou o dedo para ele e disse com um olhar ameaçador: Você, Hey, ele não se importa com que truque ele usou, mas eles devem desistir do casamento agora. Neste momento, houve um brilho intenso de luz nas proximidades. Sion usou poderes mágicos e perguntou novamente o que aconteceria. Ele ameaçaria a guerra? Jean ficou atordoado por um momento e pediu para ele não pensar que estava no comando aqui. Assim que ele der o sinal, vários mercenários matarão imediatamente suas famílias. Então ele não tem escolha, eles recusarão o casamento. Zin franziu a testa e disse em resposta com um olhar ameaçador: Eles não recusam. Jean gritou de volta: Não deixe ele culpar ele pela morte de todos os membros da família. Neste momento, houve muitas faíscas brilhantes no céu, lembrando fogos de artifício. Zin gritou para seus cavaleiros que eles precisavam se preparar para a batalha. Eles gritaram de volta que sim. Enquanto isso, no pátio, muitas pessoas destruídas estavam deitadas no chão. O cachorro correu até uma delas e disse com uma entediante: As pessoas são tão fracas. 15 minutos depois, Qinjin se virou para Jean e disse que 15 minutos já haviam passado. Onde estão seus mercenários? Jean estava muito cauteloso e não entendia como isso era possível. O medo apareceu em seus olhos e ele começou a gritar: Ele foi o responsável pela morte de seus soldados? Qinjin respondeu: Como ele é inteligente. Jean ficou com raiva e disse entre dentes cerrados: Ele o subestimou e permitiu que ele fizesse isso em todos os anos desde que a família foi punida pelo céu. Houve mesmo um único discípulo classificado 7 na família de artes marciais. Os únicos que eram fortes eram as princesas e elas definitivamente se tornarão a glória do mundo. Vienen se encolheu na condensação e disse que só os arrastará para baixo se os forçarem ao casamento. Por que eles precisam fazer isso? Is informou que ele não poderia arrastar seus filhos com ele se tivesse enfurecido os deuses. Dalen concordou com ele e disse que isso é verdade, patriarca, e ele deveria pensar com cuidado. Sifon ficou com raiva e gritou de volta que ele já havia pensado nisso. Ele direcionou seus poderes para eles e de repente uma garota começou a gritar se aproximando dele. Patriarca. Ela se virou para ele e disse que sua esposa vai dar à luz em breve. Ele cerrava os dentes desconfortavelmente e perguntou se sua esposa estava dando à luz. Ele se virou para Ian e disse que iria para sua esposa e que ele deveria cuidar de seu filho. Ninguém deve sair daqui sem sua permissão. Ian se curvou e disse que o obedecia. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.